Olá! Chegamos ao 18º dia do nosso propósito de ler a Bíblia durante um ano e hoje nós começamos o livro de Êxodo, dos capítulos 1 a 4. Nos versículos 1 a 7 do capítulo 1, estes versículos resumem Gênesis dos capítulos 37 a 50. Descrevem em detalhes como a família de Jacó chegou ao Egito, o acolhimento que eles receberam, a morte de Jacó e a de José. Versículo 7. Qualquer rei egípcio que, por temer os israelitas, se opusesse ao crescimento de sua população, estava se opondo aos propósitos do Senhor. Versículo 8. Aqui trata-se de um novo rei, pois saltamos 4 séculos de história, desde a entrada de José no Egito. Trata-se de novas dinastias, com novos jeitos de pensar e agir. Uma explicação plausível das relações dos egípcios com os israelitas afirma que José veio para o Egito quando a 12ª dinastia egípcia governava no período do Império Médio. Anos mais tarde, estrangeiros semitas, conhecidos como Hicsos, assumiram o controle de grande parte do Egito até o tempo de Camés, que reafirmou o governo egípcio. O novo rei não é mencionado em Êxodo, por nome, nem o é qualquer outro rei egípcio, mas talvez ele fosse um governante ixo, sem relação com os direitos concedidos aos israelitas por um regime anterior. Outros estudiosos dizem que esse novo rei do Egito pode ter sido Amozis I, da 13ª dinastia, que expulsou os ixos, governantes semitas do Egito. E ainda uma outra suposição é a de que o novo rei era Amés, que sucedeu seu irmão Camés como governante e reinou cerca de 25 anos, completando a restauração do governo egípcio e fundou a 18ª dinastia e o período do Império Novo, período este no qual o Egito exerceu uma poderosa presença no Antigo Oriente. Qualquer rei da 18ª dinastia poderia ter desconfiado dos israelitas, no caso de os associar a estrangeiros, como os ixos que foram expulsos. Versículo 9. É a primeira vez que os filhos de Israel são chamados de povo. Eles vieram ao Egito como uma família estendida, mas agora o faraó comparava o número deles como de seu próprio povo. Este exagero indica a ânsia do faraó de convencer seus cortesãos de que eles deveriam tomar uma ação decisiva. Versículo 11 do capítulo 1. Cidades de tesouros armazenavam produtos agrícolas e outros itens úteis, como parte da estratégia do rei de supervisão do país. A vitalidade dos israelitas, que causavam medo a Faraó, era aproveitada como mão de obra escrava para a construção. Deus permitiu e usou a opressão de Israel a fim de separar os israelitas da idolatria e das práticas imorais do Egito, de prepará-los para seu livramento miraculoso do Egito e para seu relacionamento com o Senhor mediante a fé. Versículo 12 do capítulo 1. Os moabitas tiveram em comum com os egípcios este temor dos israelitas quando viram que eles eram tão numerosos. O esquema do faraó resultou em mais israelitas e mais temor entre os egípcios, e não menos de ambos, como tinha pretendido. Dos versículos 13 e 14 do capítulo 1, no princípio, a escravidão era para dominar e utilizar os hebreus, mas aqui o faraó decide aniquilá-los mesmo. A amarga opressão egípcia foi mais tarde lembrada através das ervas amargosas da refeição da Páscoa, em Êxodo 12, versículo 8. No versículo 15 do capítulo 1, fala das parteiras. 2 parteiras para servirem tão numerosa população parece muito pouco. Elas podiam ter sido líderes das parteiras. Os nomes das parteiras são de origem semita, e o versículo 15 as identifica como israelitas. Versículo 16 do capítulo 1. A ideia é que as parteiras cometessem assassinato secreto,
dizendo que os meninos morreram em um acidente durante o nascimento, durante o parto. Versículo 17 do capítulo 1. Ao deixarem viver os meninos, as parteiras mostraram que elas temiam a Deus em vez do faraó. Versículos 18 a 20 do capítulo 1. Verdade ou não, a desculpa das parteiras acerca da capacidade superior das mulheres hebreias durante o parto deve ter sido crível, uma vez que o faraó não levou o caso adiante. Versículo 22 do capítulo 1. Quando o faraó ordenou a todo o seu povo seu desejo desesperado de matar os israelitas, ficou evidente agora que ele não precisava mais de artimanhas, ele falou isso publicamente. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 2. A história de como esse bebê, que até então estava sem nome, foi protegido durante os tempos perigosos e incertos, aumenta o suspense e indica o importante papel da criança no futuro. Vamos falar então agora do versículo 1 do capítulo 2. A genealogia de Arão e Moisés mencionam Amrão e Joquebede como seus pais, em Êxodo 6, versículo 20, e em Números 26, versículo 59. Há um entendimento que a tribo de Levi foi separada para o serviço sacerdotal justamente por ser a tribo de Moisés e Arão. A tribo de Levi foi separada para o serviço sacerdotal em Êxodo 28, versículo 29, e em Números 1, versículos 47 a 54. Versículo 2 do capítulo 2. O filho referido aqui é Moisés. Seu nascimento, seu escape da morte e os anos da sua juventude foram dirigidos por Deus para que ele pudesse livrar Israel da escravidão. Esse adjetivo que foi usado para falar de Moisés, formoso, às vezes também é traduzido como bom. De qualquer forma, o aspecto de Moisés foi com que sua mãe fosse movida a salvar sua vida. No versículo 3 do capítulo 2, barro e piche deixaram o cesto impermeável, né? Até barcos de tamanho real podiam ser vedados com barro e piche. Versículo 4 do capítulo 2. Essa irmã de Moisés, era Miriam. Se um bebê fosse encontrado, as pessoas em volta procurariam por sua mãe, mas uma garota não chamaria a atenção e poderia relatar para sua mãe o que aconteceu e até sugerir os serviços de sua mãe, se fosse necessário. Dos versículos 5 a 6 do capítulo 2, a filha de Faraó, alguns pensam que essa princesa se tornou a famosa Hatshepsut, a rainha de Tutmés II, e que governou o Egito após a morte de seu marido, ali por meio de 1504 a 1483 a.C. Parece que essa filha de Faraó não tinha filhos, por isso, adotando Moisés, estava preparando um herdeiro para o império do Egito. Dos versículos 7 a 9 do capítulo 2, a mãe de Moisés não somente tinha licença para criar seu filho, né, assim depois que a filha do faraó encontrou, a mãe de Moisés, ela não somente tinha licença para criar seu filho contra as ordens do faraó, como ela recebeu condições financeiras que lhe possibilitaram fazer isso de modo eficiente. Versículo 10 do capítulo 2. O nome Moisés é semita, e ele significa tirar fora. Mas também ele é compatível com o nome egípcio Mose, que significa nascido. Há evidências de que nomes semitas não eram incomuns na corte real egípcia, sendo possível que a criança tenha sido dado um nome semítico pela princesa. Ele foi educado na corte egípcia como um promissor jovem nobre. Durante o império do período novo no Egito, o país conduzia meninos estrangeiros à corte para treiná-los com vistas a serviços em territórios egípcios. Dos versículos 11 a 12 do capítulo 2, Moisés tinha 40 anos quando ele decide ver seu povo. Quando ele vê o egípcio espancando um hebreu, provavelmente era um superintendente, dando-se ao prazer de punir um escravo sem justo motivo. Moisés se compadeceu e interveio na situação.
No entanto, sua cautela em olhar de um lado para o outro mostra que sua intenção foi deliberada. Dos versículos 13 a 14 do capítulo 2, Moisés expressou surpresa ao ver que dois homens hebreus estavam se desentendendo. Este incidente é evidência de que a libertação dos hebreus exemplifica a graça de Deus, porque não é porque os egípcios ou porque os hebreus eram pessoas boas, mas é porque a graça de Deus é manifesta e ele precisava libertar seu povo. Versículo 15 do capítulo 2. Os midianitas descendiam de Abraão e Quetura, né, que foi a esposa que Abraão tomou depois da morte de Sara. E os midianitas habitavam em Midian, ao sul e sudeste de Canaã. Atualmente é um território na Arábia Saudita. Moisés permaneceu ali em Midian por 40 anos, onde Deus o preparou para sua futura tarefa. Deus fez uma obra grandiosa na vida de Moisés no deserto. Versículo 16 do capítulo 2. O sacerdote de Midian, pai de 7 filhas e futuro sogro de Moisés, atendia por 3 nomes. Reuel, que nós vemos no versículo do capítulo 2, e em Números 10, versículo 29. Reuel significa amigo de Deus. Outro nome era Robabe, como podemos ver em Juízes 4, versículo 11, e o mais conhecido dos nomes era Jetro, que podemos ver em Êxodo 3, versículo 1, Êxodo 4, versículo 18, Êxodo 18, versículos 1 a 12. Como Jetro era midianita, descendente de Quetura, né, a esposa de Abraão, é possível que Jetro fosse um sacerdote que prestava culto ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mais tarde, os midianitas se tornam inimigos de Israel. O versículo 22 do capítulo 2, o nome do filho de Moisés, Gerson, refletia a posição do filho como um estrangeiro, tanto no Egito como em Midian. Dos versículos 23 a 24 do capítulo 2, depois de muitos anos de opressão, o povo de Israel começou a clamar a Deus, pedindo socorro. Quando os israelitas se voltaram para Deus, o Senhor se voltou para eles. Até esse tempo, muitos tinham adorado aos deuses do Egito e provavelmente os invocaram, buscando socorro e livramento. O clamor angustiado de Israel foi equilibrado por uma quádrupla resposta de Deus. Né? No versículo está dizendo que Deus ouviu, lembrou-se, viu e atentou. Esse sumário prepara-nos para a chamada de Moisés e sublinha o tema do livro de Êxodo, sobre a fidelidade divina às promessas da aliança. Agora falemos sobre o capítulo 3, no versículo 1. Aqui Moisés já tinha 80 anos, sendo 40 anos no Egito e 40 anos em Midian. No Egito, ele passou 40 anos recebendo elevada cultura e mais 40 anos de vida no campo. Assim, ele estava preparado para ser guia, pastor, profeta e legislador de seu povo. Dos versículos 2 a 3 do capítulo 3, o relato em Êxodo 3 descreve a conversa que se segue como diretamente entre o Senhor e Moisés. O fogo é muitas vezes associado a manifestações especiais da presença de Deus. Exprime particularmente a santidade consumidora de Deus. Esses exemplos podem ser vistos em Êxodo 13, versículos 21 e 22, em Deuteronômio 4, versículos 11 a 24, em Juízes 6, versículo 21, em 1 Reis 18, versículos 24 a 38, em Salmos 18, versículos 8 a 13, em Isaías 66, versículo 15 e 16, e em Daniel 7, versículo 9. A sarça ardente era luz e calor sem destruição. Nada estava se consumindo com o fogo, o que fez Moisés entender que era um milagre, algo sobrenatural acontecendo. Versículo 5 do capítulo 3. O lugar em que está é terra santa. A revelação inicial de Deus a Moisés foi a de sua santidade. Santidade significa separação do pecado e de todo o mal e dedicação a Deus. Moisés, como servo de Deus, tinha que lembrar-se constantemente do fato de que o Deus a quem ele servia era santo, tão santo que se um ser humano o contemplasse de fato, morreria com certeza. Versículo 6 do capítulo 3.
A possibilidade de perigo no contato do ser humano com Deus é refletida em toda a Bíblia. Em Gênesis 32, versículo 30, em Êxodo 24, versículo 11, em Juízes 13, versículos 20 a 23, em Isaías 6, versículo 5, em Atos 9, versículos 3 a 9, em 1 Timóteo 6, versículos 15 e 16, e em Apocalipse 19, versículos 11 a 21. O lugar que eles estavam era santo, não em virtude de alguma qualidade do lugar, mas por causa da presença e da atividade de Deus. Permanecer à distância e tirar as sandálias dos pés era um sinal de respeito e humildade, e ainda é em muitas culturas. Versículo 7, capítulo 3, quando o Senhor diz: tenho visto a aflição do meu povo. Assim como Deus estava atento ao sofrimento do seu povo no Egito, ele também conhece as aflições de todos os outros seus servos. Ele ouve o clamor dos aflitos e dos oprimidos. Em tais ocasiões, os santos precisam clamar a Deus para que ele intervenha com misericórdia em seu favor. Quer a opressão venha das circunstâncias, das pessoas, do inimigo, do pecado ou do mundo, o consolo, a graça e a ajuda de Deus são plenamente suficientes para satisfazer todas as nossas necessidades. Versículo 8, capítulo 3. No Egito, os rebanhos estavam limitados à região de Gozém. A nova terra seria grande, uma terra que mana leite e mel. Essa expressão leite e mel é uma expressão proverbial, significando a fartura da terra. O mel incluía mel de uva ou de tâmara, bem como mel de abelha. O suco dessas frutas era engrossado mediante fervura até formar um xarope espesso. Versículos 11 e 12 do capítulo 3. Moisés se sentia incapaz para a tarefa. A pergunta de Moisés, quem sou eu, nos faz lembrar da pergunta do hebreu a Moisés em Êxodo 2, versículo 14. Quem te fez príncipe sobre nós? A resposta a essas perguntas nada tem a ver com a criação e as habilidades de Moisés. A promessa do Senhor, certamente estarei contigo, é o que importa. Essa promessa deu a Moisés a base para a autoridade que antes lhe faltava. Versículos 13 a 15 do capítulo 3. Qual é o seu nome? Moisés previu uma pergunta que seria feita pelo povo de Israel e que também era a pergunta dele. Moisés já buscava a autorrevelação de Deus. Se o livramento divino tivesse de ser plenamente apreciado e garantido, aquele que seria adorado naquele monte teria de ser conhecido. O nome pessoal não era apenas uma maneira de tratamento, mas uma descrição do caráter e da personalidade de Deus. Deus responde a Moisés, ele diz: eu sou o que sou. O Senhor não pode ser definido ou determinado a não ser por si mesmo. Na qualidade de autoexistente, as suas promessas são firmes. Ele se revelaria em seus atos de salvação. O Senhor deu a si mesmo o nome pessoal. Eu sou o que sou. É daí que se derivou o nome Iavé, uma expressão hebraica que expressa ação. Deus estava efetivamente dizendo a Moisés: quero ser conhecido como Deus que está presente e ativo. Inerente ao nome Iavé está a promessa de presença viva do próprio Deus, dia após dia com o seu povo. Versículo 18 do capítulo 3. 3 dias de jornada para que sacrifiquemos era um pedido razoável, uma vez que outros grupos de escravos no Egito recebiam permissão para caminhadas semelhantes a fim de adorar os seus deuses. Alguma coisa a respeito dos sacrifícios israelitas era repugnante aos egípcios, e veremos mais sobre isso em Êxodo 8, versículo 26. Uma jornada de 3 dias no deserto faria com que os israelitas desaparecessem de vista. No versículo 20 do capítulo 3, esta menção de feitos extraordinários está antecipando as pragas. Versículos 21 a 22 do capítulo 3. Os israelitas tinham sido convidados para a terra de Gozém, no Egito, e posteriormente foram escravizados injustamente. Mereciam receber todo o salário que nunca lhes foi pago, mas não deviam tomar nada à força. Deus faria surgir nos egípcios uma atitude favorável, de tal maneira que quando o povo de Israel pedisse prata, ouro e roupas, os egípcios lhes dariam com abundância. Assim,
ao invés de se retirarem furtivamente do Egito, como escravos fugitivos, sairiam então triunfantemente, como um exército vitorioso conduzindo os frutos da vitória. Conforme tinha prometido em Gênesis 15, versículo 14, Deus providenciaria para que seus anos de servidão fossem recompensados. Agora vamos falar sobre o capítulo 4. Dos versículos 1 a 3 do capítulo 4, o povo de Israel precisaria ser persuadido. Seria uma tarefa difícil, mas Deus resolvera que Israel creria. O Senhor pergunta a Moisés: o que há em tua mão? A palavra hebraica para mão, com frequência, subentende poder. Contra a mão opressora do Egito, a poderosa mão de Deus se estenderia. Deus usaria a mão de Moisés para mostrar o seu poder. Respeito do bordão de Moisés, esse bordão tornar-se-ia o bordão de Deus. O bordão é um objeto que representa autoridade e apoio. Dos versículos 10 a 11 do capítulo 4, Moisés apresentou objeção devido ao fato de não falar bem. Porém, Deus argumentou que o Criador pode lidar com os problemas de cada pessoa. O Senhor convidou Moisés a pensar e reconhecer que ele estava cometendo um erro ao não enxergar a situação sob o ponto de vista de Deus. Versículos 13 e 16 do capítulo 4. Deixado sem qualquer desculpa, Moisés ainda tentava evitar ser comissionado, ainda receber a obra, a tarefa que ele tinha que fazer. Mas o Senhor já havia convocado o irmão de Moisés, Arão. O relacionamento entre Moisés e Arão irradia luz sobre a natureza da profecia. Arão seria porta-voz de Moisés, como um profeta é porta-voz de Deus. Versículo 17 do capítulo 4. As pragas são novamente previstas. Esses mesmos feitos miraculosos seriam realizados com aquele mesmo cajado, com aquele bordão. Não que Deus precise de objetos para fazer valer sua vontade, porém deseja que Moisés use o bordão para fazer as vezes de cetro real, de espada e de vara mágica. Moisés haveria de ser o pastor do povo de Deus. Versículo 21 do capítulo 4, o endurecimento do coração de Faraó por parte do Senhor foi um castigo divino soberano. Acerca de Faraó, é dito também que ele próprio endureceu o coração. Temos aqui o propósito de Deus de exibir seu poder sobre a hostilidade teimosa do Faraó, a fim de que seu povo soubesse que ele é o Senhor, o libertador deles. Versículo 22 do capítulo 4. Deus informou a Moisés o resultado final do que aconteceria. Para libertar o primogênito de Deus, o primogênito do Faraó teria que morrer. Antigamente, quando um rei declarava que alguém era seu filho, o respeito e a autoridade superior do pai era requerida. Deus estava reivindicando que ele, e não o Faraó, possuía autoridade sobre Israel. Deus também estava exigindo que o Faraó demonstrasse o devido respeito para com ele, tratando seu filho, o povo de Israel, com respeito. Tal exigência para se submeter ao Senhor contrariava totalmente a cultura e as crenças egípcias acerca do Faraó, que era visto como uma divindade e único rei, não inferior a ninguém. Versículos 24 a 26 do capítulo 4. A circuncisão no 8º dia tinha sido ordenada a Abraão como sinal do pacto com Deus. Isso foi em Gênesis 17, versículos 1 a 4. A negligência de Moisés em circuncidar seu filho mostra que Moisés não vinha agindo como um membro da comunidade do pacto, uma ofensa séria. A conexão entre o ato de Zípora e a expressão esposo sanguinário é incerta. Versículo 31 do capítulo 4. Moisés fizera os 3 sinais que Deus lhe tinha concedido, tendo o apoio de Arão. Aceitando-os como portadores de uma mensagem de esperança, agora os filhos de Israel criam, conforme Deus tinha dito que eles fariam. Porém, veremos que não era uma fé absoluta. Encerramos, então, os capítulos 1 a 4 de Êxodo.